Olá, estamos aqui para mais um episódio, mais um bate-papo. E hoje, eu confesso que eu tô até aqui meio emocionado. Por quê? Eu venho conversando com essa pessoa há um tempo para que ela pudesse estar aqui conosco hoje. Por quê? Porque ela é uma referência quando você fala em investimento anjo, fala em liderança, em inovação e principalmente em transição de carreira. Assim como eu fiz uma transição de carreira do mundo executivo para empreendedor, para investidor, a Cláudia Rosa também fez. E hoje o papo é com ela, com a minha amiga Cláudia Rosa. Muito bem-vinda. Nossa, que prazer imenso estar aqui com você. Parabéns pelo programa, parabéns pela sua trajetória e muito obrigada pelo convite. Para mim é uma satisfação imensa. Que legal, que legal. Cláudia, eu acho que a gente tem muita similaridade, a gente se Uhum, encontra nos eventos, então a gente sempre está muito próximo, porque a uhum, nossa carreira ela vai ali pro mesmo lado. E uhum. você fez uma coisa que para mim foi bem difícil, confesso, mas muito tempo depois eu vejo que toda a dor, todos os desafios que eu tive na transição de carreira valeu a pena. E eu acho que eu queria começar por aí, no começo, né? Bacana. Como foi a sua transição ali do mundo executivo, de empresas Uhum, como PwC e IBM, para uhum. ser uma investidora, uma geradora de conteúdo, uma mentora, onde você me disse que tem ali quase ou mais de 100 startups no seu portfólio. Uhum. Ah, bacana. Você sabe que eu não planejei tudo isso, né? Foi acontecendo. Eu só tinha uma vontade, realmente, de fazer algo diferente na minha vida. Então, o corporativo estava me limitando, né? E outra coisa, para nós, mulheres, mães, né? Quando você está numa empresa de consultoria, você fica limitada a viagens, você fica limitada ao teu crescimento. E aquilo começou a realmente me incomodar de uma forma. Eu precisava dar mais atenção para as minhas filhas, eu precisava olhar para mim também, o que estava me satisfazendo. E algum tempo atrás, eu estava lendo muito sobre empreendedorismo. Eu fiz um curso, né, na USP sobre empreendedorismo, né, isso 2010, 2011. E aí eu falei: "Por que não? Por que não arriscar?", né. E foi assim uma decisão difícil, porque você sai de uma empresa global, né, um salário muito bom, uma carreira muito boa, com várias oportunidades, e arrisca tudo. Então, foi um ato de coragem, primeiramente, Você foi sai um ato de da coragem. zona de conforto, né? De Querendo ou alguma não, forma de alguma era. forma financeiro e Financeira, de objetivo de carreira. network ali, os amigos, que você acaba perdendo muita coisa, né. Sim. Você perde esse vínculo, você perde a tua identidade. No momento que você sai de uma empresa grande e você passa a ter o teu nome, teu sobrenome, você vai para o mercado, você não é praticamente nada, porque você não tem mais aquele, né, a é muito diferente, né, hoje as startups estão sendo valorizadas, mas isso há 12, 13 anos atrás não. Você falou que você estava fazendo mentorias e apoiando startups, saiu de uma IBM para fazer isso, então tem, né, um downgrade aí muito muito grande que que E que que foi visto na minha carreira. e é engraçado você falar, realmente, no passado, o status O era status. você ser um diretor, um VP, né, Uhum, um presidente. uhum. E hoje não, hoje o status é você ser um empreendedor, investidor anjo. Se inverteu É. muito isso, né? Se inverteu, mas ainda buscam isso, né, busca uma referência, busca o que você é, o que que você está atuando. Imagine para mulheres, né, então isso para mim foi forte lá atrás, mas enfim, eu falei: "Poxa, estou indo atrás de sonhos", eu acho que isso que me motivou também, Sandoval, vim atrás de sonhos. Sim. Eh, algo diferente para mim, deixar um legado para as minhas filhas, mostrar para as minhas filhas, principalmente, que ter coragem para fazer uma transição de carreira e ter coragem também para trilhar caminhos que você não sabe para onde vai te levar, também são saudáveis. E as minhas filhas eram pequenas, na época já são adolescentes, mas elas acompanharam tudo isso, né, então eu sempre me motivava muito através dos olhares delas, né, então não foi fácil, porque você sai de um trabalho e você fala assim: "Poxa, eu não vou ter melhores condições, mais tempo", mas eu conseguia administrar o meu tempo com elas. Eu conseguia pensar exatamente o que que eu poderia ser, como que eu poderia atuar. Então, isso para mim foi fundamental, sabe, você ter Uhum. essa experiência, e as minhas meninas hoje elas vivem isso de uma forma muito boa. Nossa, que legal.
Realmente, a transição, ela traz ali muitas Uhum, coisas boas, na minha opinião, uhum. mas traz desafios e Traz preocupações diferentes, desafios. né? Uhum, Você falou uma coisa lá em 2010, você estudou empreendedorismo. Eu também decidi ali, eu sempre fui meio empreendedor, né? uhum. Mas intraempreendedor, tentando empreender Sim. dentro das empresas, né? Uhum, E 2004 eu falei, pô, eu quero aprender, quero me desenvolver com empreendedorismo. Eu fui procurar onde tinha um curso uhum, muito legal, né, achei um curso em Babson College, em Boston, que era, eu acho que até hoje, se não me engano, um dos melhores cursos de empreendedorismo. E estudei ali em uhum, 2004, e isso para mim mudou bastante o meu uhum. posicionamento, a forma, né, que eu analisava e vejo as coisas, né. E a Múltiplos, né, eu fui um dos criadores da Múltiplos, Sim. e a Múltiplos veio daí, Uhum, veio desse aprendizado ali, foi 2004, a Múltiplos a gente começou a pensar, se não me engano, em 2007, uhum. e viu, uma empresa de 5 bilhões, o IPO, né. Então Pois é, começou muito com pois essa é. pegada de empreendedorismo, e foi Uhum, bem legal. E você falando um pouco dessa transição, né? Você procurando mais tempo, né, para ficar com as suas filhas, com a uhum. família. Eu lembro, algumas pessoas marcaram muito a minha carreira. E uma delas, ali em 2007, até a gente trabalhou na Fundação da TAM, foi a Cristina Betts. Uhum, Cristina Betts foi presidente do Grupo Iguatemi, eu acho que você conhece uhum. muito bem. Uma mulher incrível, uma Sim, das pessoas incrível. mais inteligentes Uhum. que eu já trabalhei. E eu olhava e falei, caramba, o que que ela tá fazendo, né? Assim, trabalhando a todo momento, fazendo tudo isso a todo Uhum. momento. Agora virou presidente. Falei, onde arruma Pois é, tempo, né? pois é. Como ela consegue tempo para fazer tudo isso? Gestão do tempo é Uma pessoa complicada. incrível. E outras pessoas, né? A Uhum. Rachel Maia também, nossa, adoro, Querida amiga. sou Uhum. fãzaço dela. A Ana Karina A também, né? Ana, nossa querida agora, São pessoas que olham e CEO falam, do Grupo Silvio ah, Santos. Ana, ó, Ana, tá devendo, hein? Tô esperando você aqui, hein, Ana? Ah, Rachel Maia, você Rachel também. também. Espero vocês aqui. Vou mandar mensagem para Ah, elas. manda assim, falar, ó, tá vendo? Fui lá com o Sandoval e foi Fala, legal. olha, podem ir. E voltando, né, na transição, eu tive bastante dificuldade Uhum, de sair, né, daquela zona de conforto, daquele uhum. pensamento mais limitado, né, dentro do mundo corporativo e falar, pô, agora sou eu, né? Eu Isso, sou o consultor, pois eu é. sou o mentor, eu sou o conselheiro. Uhum, E assim como você também é uma mentora de sucesso, uhum, conselheira, uhum, tem a sua própria empresa, você gera uhum, muito uhum. conteúdo. E como você está vendo essa transição hoje? Onde você está mais focada? Porque eu vejo você também fazendo um monte de coisa. Mas como você está dividindo o seu tempo, Cláudia, para tudo isso? Você sabe que falando em transição, quando eu me desliguei da IBM, eu abri uma empresa, né? Eu abri uma startup, uma empresa no mercado eletrônico, abri um e-commerce e eu abri praticamente do zero. Lá atrás a gente não tinha todos os recursos que a gente tem hoje. Acho que a gente tinha 5 ou 10% dos recursos que tem hoje, né? Então, assim, era outra pegada. E foi muito desafiador. E nessa época, eu falei: "Poxa, eu preciso saber o que que o mercado está falando, o que que o mercado está fazendo. Será que eu estou fazendo certo?" Uma coisa é você vir da tua experiência profissional de ajudar empresas e montar a sua. Outra coisa é você como empreendedor ali, como líder do teu próprio time, né, e ter que pagar a conta também. Aí então, por conta disso, eu fui participar de eventos, como tem hoje, mas de eventos realmente que me inspirassem, que me mostrassem conteúdos. E aí, para mim, ficou muito marcado que um dos primeiros eventos que eu fui de uma revista que nem tem mais, que é Pequenas Empresas, tal, eh, foi uma quem fez a abertura foi o Abílio Diniz. E eu lembro que eu sempre gosto de ficar em eventos na primeira fileira, eu não gosto de ir em evento para ficar na última fileira, eu gosto de ficar na frente e assim, né. E o Abílio colocando dos sonhos dele, da empresa, da construção, e já foi cliente, né, dessas empresas que eu trabalhei, então eu já conhecia toda a trajetória dele, já conhecia. E eu falei: "Poxa vida, deixa eu entender os caminhos do sucesso, os fatores de sucesso, tanto da empresa quanto do Abílio, porque eu tinha que mudar o meu mindset também. Uma coisa é você ser funcionária, consultora, executiva de uma empresa e você segue as regras. E eu tinha que ter essa minha própria formação como executiva, como líder. Então eu comecei a olhar esses eventos de uma forma diferente. Eu comecei a olhar para esses executivos, para esses palestrantes de uma forma diferente. Então eu falei, peraí, tem elementos da empresa,
mas tem elementos também ali do profissional. E quais são esses elementos fundamentais que te levam a uma boa liderança, que te levam a uma empresa de sucesso, que te levam a caminhos de sucesso, né? E aí nesse mesmo evento tinha, eh, além do Abílio, tinha a Tia Coaoki, que eu conheci ali, que depois ficou a minha mentora, né? O Semenzato também estava nesse mesmo evento. Se eu não me engano, o João Apolinário também nesse mesmo evento, foram 2 dias. Então, imagina, grandes nomes que tem até hoje. E hoje, com certeza, todos eles, né, evoluíram muito. O Abílio, saudoso, mas um legado maravilhoso pra gente. Então, eu vim absorvendo tudo isso, absorvendo e tentando formar uma empresa de sucesso também, formar pessoas de sucesso. Abri meu segundo negócio, e aí eu vi realmente o quanto que é desafiador você começar um negócio do zero, porque o meu segundo negócio foi do mercado imobiliário. E aí eu tive que também voltar atrás e conhecer essas referências do mercado imobiliário, fazer parcerias. E aí o mercado imobiliário me trouxe algumas outras características e uma bagagem que até então eu não precisei com o meu e-commerce, que foi realmente de falar, poxa, eu preciso fazer parcerias, eu preciso entender esse mercado, mas eu preciso me associar. Então, com esses 2 negócios que eu tive, Sandoval, de 2012 até 2020, isso me trouxe uma bagagem gigantesca e uma formação e uma transição, assim, dia após dia, ano após anos de realmente me fortalecer, de crescer, né. E aí, neste meio tempo, quando eu estava no mercado também, buscando, informações para mim e melhor conhecimentos, eu também me deparei com algumas redes sendo formadas, como a Rede Mulher Empreendedora, né, a RME, e precisando de mentoras, precisando de pessoas que apoiassem. E eu comecei muito ali dando dicas, né, falei: "Olha, para você conseguir segregar o teu negócio, o fluxo de caixa, uma estratégia, né, como que você trabalha esse processo de governança. Imagina, você falar em governança isso em 2013, não tinha, Era né, era burocracia. burocracia. Mas enfim, eu já vinha com esses conceitos e mostrando que tudo que você faz, você planeja, você estrutura, você ganha lá na frente com eficiência, né. Então, eu comecei ali nasceu a mentora, ali nasceu a Cláudia Rosa Que mentora, legal. e aí de lá, né, desses eventos ou dessas reuniões que me convidavam, eu ia com muito prazer, então eu comecei a dedicar 20% do meu tempo para essas mentorias voluntárias, eu fiz muitas mentorias. Eu fiz mentorias em vários eventos, eu fiz curadorias de eventos na própria FGV no final de semana inteiro, então onde me chamava eu era muito colaborativa, então eu ia. E você sabe que tudo isso também me trouxe uma bagagem muito boa, porque você conhece pessoas com esses negócios, desafios, então eu não só sentava e queria escutar do negócio, realmente eu queria agregar. Então, para todo mundo que eu me propunha a fazer a mentoria, eu queria agregar algo. Eu queria trazer algo para mim, mas eu também queria transformar, né, a vida daquela pessoa, daquela empresa, daquelas pessoas. Então isso me trouxe uma bagagem, muito grande e muito significativa. E aí por conhecer essas empresas e essas mentorias, esses eventos, eu comecei a participar mais de eventos. E aí eu conheci startups. Quando eu conheci startups, aí foi desafiador para mim também, porque diferente daquelas mentorias que você mais inspira e fala e é motivacional, que eu fiz muitas, né, e passava um pouco do técnico, mas muito motivacional mesmo, startups, assim, você coloca a tua vida pessoal ali na gaveta e o plano de negócio aqui, né, e vamos falar de plano de negócio, escala, crescimento e tudo. Então aquilo para mim também foi muito bacana, né, porque o que que acontece? Eu também conseguia já ter uma visão dos founders ou do founder, de qual era o perfil dele, se era um founder, né, que a gente conseguia aplicar uma metodologia, que a gente conseguia, né, falar e ele retribuir, ou se era aquele que queria tudo, né, de mão beijada. Então eu comecei também a entender que esse comportamento era importante. Então essas minhas mentorias para as startups e essa minha aproximação, alguns anos depois, poucos anos depois, me trouxe a vontade de ser investidora anjo também, porque
assim, é tão bacana você conseguir fazer uma boa mentoria e ver depois o seu mentorado, as suas startups, seus pupilos, meus meninos e as minhas meninas, indo lá e recebendo prêmios, recebendo investidores, investimentos e tudo mais. Então eu falei: "Poxa, eu tô muito assertiva nessa", e não é, me gabando, mas eu consegui ajudar muito. Então foram anos, anos, muitas mentorias. Naquela época já tinha mais de 1000 mentorias, então isso me trouxe a vontade de ser investidora anjo e falei: "Poxa, agora eu quero jogar junto com eles, agora eu quero apostar mesmo, né". Então os meus primeiros investimentos, isso já foi em 2016, né, o meu primeiro cheque ali, propriamente dito, nesse mesmo ano acho que eu investi mais em 2 ou 3 negócios, e a os primeiros investimentos foi porque realmente eu entendia do negócio, mas eu acreditava muito naqueles meninos, né. Eu via realmente a vontade de dar certo, e eu falei: "Poxa, com essa minha meu conhecimento aqui, com essa minha capacidade e com também toda a bagagem que eu tenho, e com alguns amigos que eu posso convidar aqui para apoiar, eu acho que eu vou fazer esses negócios aqui serem alavancados". Então a minha jornada para investimento anjo lá, desde do corporativo, depois como mentora e como investidora, tem muito dessa minha jornada ali realmente de degrau por degrau e com muito conhecimento e com muita bagagem, então não é à toa, né. Nossa, que incrível, que jornada incrível, Cláudia. E sabe, você falando isso me traz uma frase que eu falo bastante, né? Conhecimento é importante, mas Uhum, sabedoria é uhum, mais, porque uhum. sabedoria é o conhecimento aplicado na prática. Exato. E quando você procura, né, um mentor, você está procurando sabedoria. Uhum, Uma outra frase que eu falo bastante para um grupo quando me procura: uhum. mentoria é uma coisa, consultora é outra, Exato, conselheira é outra. Não exato. pode se confundir os papéis, Uhum, né? E uhum. eu falo: olha, o mentor ele cuida da pessoa, Sim. né, do ser humano, do desenvolvimento Uhum, dela. Consultoria, normalmente, a consultoria cuida ali de problemas de uhum, curto prazo da empresa. uhum. Conselheiro é a visão de longo prazo, a Claro. sustentabilidade do negócio. Uhum, E um empresário, né, um empreendedor, procurar uma mentoria querendo uma consultoria, normalmente não dá certo, pois é. né. Então o mentor, como você é uma pessoa de extremo sucesso, uma referência Uhum, e tem uma bagagem muito boa, então uhum, você tem conhecimento e mais muito mais sabedoria para compartilhar. uhum. Quando você tem isso, dando uma mentoria faz uma bela diferença. E como Exato. você falou, você vê, né, os seus mentorados Uhum. crescendo, tendo resultados positivos, é É gratificante. gratificante, Recentemente eu tive gratificante. uma mentorada, né, que postou um relato. Eu juro, assim, eu vi o relato, eu me emocionei bastante, falei: "Pô, que legal, tá dando certo". Uhum, Essa retribuição, né, você ajudar as pessoas no desenvolvimento é bem legal. E aí do outro lado, né, a gente falando um pouquinho de investimento, você tem sabedoria, consegue ajudar o empreendedor, o resultado vem. Não é só por dinheiro, né? Porque por dinheiro põe no banco, deixa parado no banco. Um investidor anjo, ele põe dinheiro, mas ele põe muito mais tempo, pois é. põe muito mais conhecimento e sabedoria para Uhum, ajudar o empreendedor, né? Porque a gente toma o risco também, uhum. né? Claro. Como um investidor anjo não está simplesmente colocando dinheiro e pronto, acabou indo embora É, e cobrando o resultado, é né? risco, Tem risco envolvido. total. Então a gente toma o risco também, né, do, Uhum, do empreendedor. E você tem uma naturalidade quando você fala disso, né? Pô, eu sou investidora anjo em empresas, eu vou lá, analiso, avalio os empreendedores, mas você está tomando risco também. total. E como você gerencia isso, Cláudio? Porque esse é um outro lado que ninguém fala, né? Pô, que legal, a Cláudia É, é uma mega investidora anjo. uhum, Mas e todo o risco que você está tomando nesse pois seu é, investimento? não é? O que acontece? Não é só dinheiro. Meu motivador não é dinheiro, eu gosto de pessoas. Eu acredito no empreendedorismo brasileiro e eu também, como empreendedora, eu tive muitas falhas. Eu tive muitos aprendizados, sabe? E não existe atalhos, né? Hã, e o empreendedor, ele se ilude muito. Se ilude com o mercado, se ilude com um possível investidor, se ilude com a própria capacidade dele, enfim, né. Então, eu falei: "Poxa, eu gostaria de ajudar", só que a gente só pode ajudar quem realmente quer ser ajudado, então meu primeiro filtro é aí.
Então, eu trago muito nessas minhas falas e nessas minhas práticas, tanto da minha consultoria, que hoje eu tenho a minha própria consultoria, quanto das minhas mentorias, eu trago isso para os empreendedores. Eu consigo segregar o que ele precisa, né? E aí aplicar tudo isso vai muito da minha metodologia, da forma que eu conduzo, mas vai muito dele também, tá? Isso é importante. O investimento hoje é um investimento de risco. Várias oportunidades, e eu recebo isso no meu celular o tempo todo, todos os dias eu recebo algum negócio disruptivo, inovador, que vai fazer a diferença, que se você investir, você também vai, né? Enfim, eu recebo isso o tempo todo. Como que eu separo isso, né? Como que eu vou dando oportunidade. Tem alguns que eu falo, poxa, né? A forma que a pessoa coloca, eu falo, olha, ou negócio, às vezes eu também não consigo aplicar, ajudar, então eu não dou continuidade. Mas o que que acontece? Muitos negócios, eu avaliei com as pessoas, eu falei assim, olha, eu não vou entrar. Eu acredito em você, mas eu não acredito nesse mercado. Eu não acredito no negócio, eu não acredito da forma com que você está conduzindo isso. Você está disposto a mudar? Aí a pessoa fala, não, Cláudia, você está equivocada. Eu falo, beleza, então segue. Aí depois dá um ano, a pessoa volta e fala, Cláudia, então, realmente a gente começou a aplicar aquilo que você falou e tá dando certo. Agora você entra? Eu falei, agora eu entro. Então eu nunca coloco dinheiro na mesa primeiro, tá? E eu falo o seguinte, se eu não investir, se você não receber o meu dinheiro, se você não receber o meu investimento, meu ou de outras redes que eu atuo, como que você vai fazer para você crescer? Como que você vai fazer para chegar nesse patamar, né? Então, quer dizer, eu também estimulo os empreendedores, os founders, a o seguinte, na escassez, se não vier recurso, como é que você vai fazer? Né? E se vier muito dinheiro, como é que você vai fazer também? Então, quer dizer, a falta de dinheiro quebra uma empresa, você sabe disso, mas para as startups não é o fator principal, não é dinheiro, você sabia disso? Então não é. Então não é. Das startups que quebram, se a gente olhar, mais da metade já quebraram com dinheiro em caixa. Então, quer dizer, é saber usar o dinheiro da melhor forma. É saber olhar o mercado, olhar a solução que você tá propondo. Então, o que eu sempre falo quando as pessoas me procuram, e aquelas que estão dentro do meu portfólio, vamos trabalhar um plano de negócio, né? Vamos trabalhar uma projeção, vamos olhar isso de uma forma, né? E alinhada. Então, o dinheiro, ele não é tudo. O dinheiro é de risco. Já perdi dinheiro? Já perdi. Mas eu acho que mais do que perder dinheiro é você perder tempo com pessoas que não querem e não acreditam, né? Então isso também acontece. Então o que eu formo hoje, eu formo founders para serem CEOs, para serem líderes. Então, quer dizer, se o negócio evolui, escala, cresce, eu preciso transformar também aquele founder. Ele não é o mesmo de quando a startup começou. Então, eu falo, cara, vamos conversar. Então, eu assim, eu tenho feito um trabalho agora com alguns founders, que é o seguinte: vamos conversar com alguns sócios de Big Four. Olha só que aprendizado, né? Então, tenho alguns amigos que eu falo assim: olha, você não quer bater um papo com um founder meu? Fala, mas Cláudia, o que, que eu vou fazer? Eu falo, não, você fala da tua bagagem, você fala o que você faz e depois o restante eu falo com ele, porque eu quero que ele seja um espelho teu aqui, né? Então, quer dizer, eu consigo linkar e trazer isso também, né, para os meus meninos e para as minhas meninas. Então eu tenho feito muito esse trabalho hoje de escalar a empresa, de ajudar a empresa a dobrar, triplicar o valuation em pouco tempo, mas também trazer esses founders, esses empreendedores para um outro patamar de liderança que a empresa vai precisar, né? Que incrível, que incrível. Você tem algum segmento que você acaba olhando? Por exemplo, eu procuro olhar muito mais martechs, fintechs e empresas de tecnologia, cyber. Você tem alguma indústria, algum segmento que você tem preferência ou é agnóstica? Eu sou agnóstica. Legal. Você sabe que assim, eu até tentei nichar há algum tempo, mas eu não consegui. Hoje no meu portfólio, eu tenho 130 startups, Uau. 130 negócios. Cara. Só que a maioria deles estão dentro de fundos, então eu não tenho muitos acessos, mas eu falo, se precisarem de mim, me procuro. Fora o que está em fundos, que eu tenho aqui umas startups, umas 40, dessas 40 startups, 10 delas eu tenho feito um trabalho não de mentoria, mas de consultoria estratégica.
entendeu? Mão na massa, né? Mão na massa. Então, assim, olhar 360 graus, como é que a gente vai crescer? Então, eu tenho feito muito isso, né? Então, e aí eu selecionei. Então, eu tenho agro, eu gosto muito de agro. Eu gosto muito de agro. Então, eu tenho dentro dessas, né, que eu tenho feito um foco agora. Esse ano, eu escolhi 5 startups para focar, realmente, para a gente fazer esse trabalho de triplicar o valuation, né, num tempo recorde aí. Mas até o ano que vem vão ser 10 startups, que eu acho que 10 startups, até 10 eu acho que eu consigo já é demais, você sabe disso. É. Então eu tenho startup de agro, eu tenho de energia, eu tenho de economia compartilhada, eu tenho uma que é uma plataforma de fotos para esportes, né, que tá crescendo e tal, e é uma que me procurou, que nem tava dentro do meu programa aqui, mas que me procurou e eu me encantei, porque eu já conhecia, né, há alguns anos. Então eu tenho feito isso. E tem também uma travel tech, que é de turismo, que é bastante desafiador o turismo. Então são esses negócios que eu tenho atuado. Mas dentro do meu portfólio, eu tenho, assim, vários segmentos, né? E isso para mim é importante. Tentei por um tempo segmentar, não consegui, e eu acho que eu vou continuar assim que eu tô bem. O que eu faço para talvez nichar um pouco, é escolher um pouco e trabalhar algumas teses, né. Então eu invisto em startups que já estão em operação, em faturamento, com faturamento recorrente ainda, tá, que tem uma equipe. Então se a gente está falando de uma empresa de TI, que esse TI seja próprio, principalmente, para a gente não trabalhar muito a questão do custo operacional, né? Porque aí quando você traz isso para próprio, você derruba o teu caixa, né? Porque você começa a ter isso de uma forma maior. Então, que isso já foi feito. Fora isso, o que eu gosto também é ver que os empreendedores eles conhecem o mercado e tem alguém do time também que faz parte do mercado. Então, por exemplo, eu estou agora com uma empresa, uma fintech que eu gosto muito também, que é um banco para médicos, né? Começou com antecipação que é a CEMEC, começou com antecipação de plantões médicos e agora a gente está transformando isso num banco para médicos, né? Onde os médicos têm todas as soluções lá. Então, quer dizer, eu tenho o Fábio, que é founder, e ele é médico, ele faz plantões, ele sabe da dor, ele sabe das necessidades, né? E eu tenho outro founder, que é o CFO, faz papel de CFO, que é o Davi, que está aprendendo muito, conhece bastante o mercado financeiro. Então, isso para mim, fala, poxa, eu acredito, né? Então, isso aí me ajuda bastante. Então, ter startups que tenham essas teses, que tenham essas características, eu consigo apoiar mais, né? Então, e hoje eu tenho trabalhado muito mais, segregado um pouco mais, trabalhando além disso, startups que estejam com valuation de 100 milhões a 150 milhões pelo menos, para fazer esse trabalho de consultoria de escala e de potencial, e quem sabe aí ter um unicórnio aí nos É, próximos anos. por que não? E, pessoal, tem uma coisa importante nas palavras da Cláudia. Não é só AI, pelo amor de Deus. Tem vários segmentos, indústrias que também estão crescendo, startups Crescendo. muito boas. E AI como alavancador de negócio, né? É, Porque me a IA como procuram, colaboradora. estão me procurando Sim. bastante. Uhum. Algumas startups, e o pessoal só trazendo AI. Eu falo, É, olha, AI para quê? Não, é, não adianta você criar uma camada em cima de uma plataforma de AI e achar que tem uma empresa sustentável. Então, eu acho que a gente está ainda no começo Eu tenho usado AI para todos esses negócios e também. eu estou fazendo agora o MBA de AI, inclusive, Ai, que que está me legal. ajudando muito. Que legal. Então, eu preciso usar isso, a inteligência artificial, nesses negócios. Sim. Então, é algo que eu tenho aplicado também. Mas eu não tenho olhado só para negócios de AI, até porque a necessidade de capital é É enorme. enorme. Então, isso também não está dentro dos meus patamares. Eu estou olhando também, claro, né, ajudando um fundo específico a avaliar algumas empresas, mas você comentou de empresa de turismo, né, Turistec. Eu venho da indústria de turismo, fui até Uhum. conselheiro da CVC durante anos, né? Hoje sou conselheiro da Viva, né? Ah, então já vou te Então, convidar então aí isso que eu ia falar, pode trazer já vou te convidar essa aí pra startup e no mínimo vou colaborar um pouquinho. claro, claro. Quem sabe eu consigo te apoiar de alguma forma. Que, aliás, é uma coisa que eu gosto muito. Uhum. Essa colaboração
entre os mentores, conselheiros e tudo. Sim. É muito legal poder pegar o telefone, ligar para alguém, Uhum, para um outro conselheiro, uma outra pessoa extremamente sábia e falar: olha, uhum, me ajuda com isso. Essa conexão é muito importante, eu acho. uhum. E você falando de startup, né, de 130 startups e tudo, e aí eu fico pensando, tá aí funding para isso. Você pensa ali no futuro também de montar um fundo, VC, alguma coisa como essa, ou ainda tá no voo solo? Você sabe que quando eu fui convidada para o Shark Tank do ano passado, eu falei: "Poxa, eu já vinha com essa ideia de montar um fundo, muitas pessoas já tinham me procurado, perguntam, tal", e aí eu montei o meu próprio fundo, tá. Então isso para mim foi uma novidade, porque eu não queria, né, e eu faço as parcerias com as redes, mas de qualquer forma eu estou trabalhando com esse fundo que para mim dá mais liberdades. E também, assim como você, outros fundos me procuraram e também agora estou fazendo parcerias com esses fundos também, né? Enfim, então isso para mim é fundamental. Então a novidade aí é que eu tenho atuado dessa forma também. Eu já tinha todo o conhecimento, a bagagem, então agora atuando dessa forma também com o meu próprio fundo me dá um pouco mais de autonomia, mas também mais responsabilidade, né. Mas eu tenho procurado focar, né, focar nessas startups que realmente precisam, né, eu tenho feito papel de conselheira em algumas empresas e algumas startups, então isso também me dá uma bagagem, e também atuar dessa forma para mim é a melhor forma agora. Que legal. E o seu fundo, ele está aberto se alguns investidores quiserem investir através da Cláudia, isso é possível? Super possível. Esse ano eu resolvi abrir, tenho recebido algumas propostas, mas o que eu tenho feito é o seguinte: tem que ser agregador, não é só deixar o dinheiro ir embora e depois participar da reunião de conselho, não. Então venha e traga também o teu networking, traga também um pouco do teu tempo para decidirmos juntos sobre o investimentos e também alavancarmos juntos. Então, um fundo com poucas e boas pessoas, mas que sejam agregadoras aí para realmente a gente não ia só atrás de bons negócios, mas dos melhores negócios. E eu acho que durante esse tempo todo, já estou falando que eu estou nesse como investidora há 10 anos, né, e eu acho que eu já contribuí tanto para o mercado, para tantos negócios, e hoje eu quero focar realmente em ter resultados financeiros melhores. Então o meu foco hoje também, lógico, né, para os meus sócios, mas para mim também é que realmente isso e esse dinheiro fazer girar esse dinheiro no próprio sistema. Legal. Pessoal, nós vamos deixar aqui embaixo as redes sociais da Cláudia. Se você não segue, passe a seguir e acompanhe. Se você quiser investir junto com a Cláudia, sinta-se à vontade. Mudando um pouquinho de assunto, falamos Claro. de investimento, falamos onde realmente você tem uma relevância muito grande, mas também eu te acompanho, você tem outras coisas, É outros verdade. projetos, e eu queria tocar um pouco nisso também, porque no passado, quando eu era executivo de um banco, você me Hum, procurou para apoiar, né? Ela verdade, é Invest. verdade. E eu queria tocar um pouco nisso, porque você também é Aham. bem ativa, você também divide o seu tempo, fora essas 130 É. startups que 130 startups que você investe, fora a sua consultoria, Uhum, mentoria, você também faz um uhum. monte de outras coisas. Pois é. Vamos tocar um pouquinho nisso também, Cláudia? Vamos, você até falou mesmo sobre isso. É difícil, mas assim, eu não tinha nenhuma empresa por trás, era Cláudia Rosa. Então, quer dizer, eu tinha que fazer mentorias, palestras também, né, eu acho que comecei com palestra acho que 3 anos, 2 anos, mais intenso. Tô ainda aprendendo, porque não é fácil, você acha que é fácil ser palestrante? Não é, É né, difícil pra caramba. difícil. Tenho feito agora alguns eventos, um ou outro evento, então quer dizer, eu formei um ecossistema nesse meio tempo, né. Então isso para mim foi fundamental, um aprendizado, mas também vira um caos. O podcast eu criei ainda na pandemia. Por que que eu criei o podcast? O Ela Invest, que aí agora nós tivemos o rebrand para a Rede Invest, que é o seguinte, quando eu comecei, éramos 2% de mulheres investidoras anjos. Então, assim, era muito baixa a quantidade de mulheres. Eu não via mulheres
nas reuniões de investidores, nos eventos de investidores, né? Aquilo para mim me incomodava. Até porque eu participava da Rede Mulher Empreendedora, do Grupo Mulheres do Brasil com a Luísa Trajano, aquele monte de executivas, né? E essas que você citou agora há pouco, fazem parte do Grupo Mulheres do Brasil, inclusive. Então, mulheres fantásticas, e as mulheres não estavam nessas reuniões, né? Não faziam parte. Então, aquilo me incomodou de uma tal forma que eu falei, poxa, não é só isso, né? E eu sabia que a gente poderia agregar, que eu poderia agregar e que outras mulheres poderiam agregar. E na outra ponta, eu estava vendo o seguinte: menos de 1% dos investimentos anjos eram destinados para startups fundadas por mulheres. Eu falei, poxa, também não acredito, né? Que as mulheres são fantásticas, as mulheres são empreendedoras, as mulheres têm mais de 50%, né? O CNPJ são mais de 50% de mulheres. Então, não batia isso para mim. Então, eu falei, poxa, de alguma forma a gente tem que trabalhar isso, né? Eu sei que tanto a Rede Mulher Empreendedora, o Grupo Mulheres do Brasil também estava fazendo e fazem muito isso, mas aí eu criei o meu podcast para ser um fomento, né, ao empreendedorismo e à diversidade. Então começou dessa forma, começou de uma inquietação de falar, poxa, eu preciso que levar a voz feminina para esse ecossistema que é tão masculino ainda e talvez machista, né? Por que não, né? Então, e aí eu comecei a trabalhar essa questão muito forte. E você sabe que assim, quando você coloca a tua cara pra bater, você escuta coisas boas e coisas ruins, né? Então, quer dizer, fui excluída de alguns lugares, porque achavam que eu era extremamente, que era só de mulheres, que era só mulher, que eu investia só em startup de mulher. E eu falei, gente, não é isso, mas enfim, eu acho que a gente está aqui para colaborar, né? Eu tô aqui para colaborar. Então eu criei o programa por conta disso. Hoje o programa tem quase 160 episódios, tá na TV, tá indo para outros países agora. É bacana ver isso, e é bacana principalmente, Sandoval, saber da minha responsabilidade, desse legado que eu estou deixando para essas gerações. Hoje, nós já somos mais de 25% de investidoras mulheres, né? Daqui a pouco a gente vai ter a pesquisa atualizada, eu até te passo isso. E nós já crescemos nos investimentos para mulheres também, né? Startups fundadas por mulheres. Hoje nós temos redes específicas de investidoras, eu faço parte também, acabei de entrar como investidora da Mubius, onde tem 12 startups fundadas por mulheres. Então, além dessas 130, vem mais essas 12 agora. Mas mais do que isso, é realmente ver que essa agregação de valor e essa contribuição é fantástica. Então, eu não consegui focar em uma coisa só, justamente porque eu falei, eu preciso fazer algo, eu preciso contribuir, eu preciso ter falas ali, né? Então, hoje nós já temos muitas mentoras, você sabe disso, né? Quando eu comecei com uma Inovativa Brasil, acho que 2012 ou 2013, eu lembro que eu tive que passar por entrevista em Brasília, né? Só para você ter uma ideia, que não tinha, né? Não tinha essa formação toda. Então, já temos muitas investidoras, já temos muitas mentoras. Eu acho que assim, eu já consigo hoje fazer menos mentorias, fazer, trabalhar, indicar esses investimentos, e eu tenho focado mais hoje na minha consultoria estratégica de apoio, tanto de uma parte de modelo estratégico para os negócios, tanto startups ou empresas tradicionais também que me procuram, e quanto um projeto específico para TI, né? Então eu tenho focado, mas eu não vou deixar de atuar nessas outras pontas, porque para mim é fundamental ainda, sabe, ter esse reconhecimento e apoiar essas mulheres. Então, ser referências para essas mulheres que querem investir, para essas mulheres que querem empreender, e para muitos homens também que me procuram e falam: poxa, Cláudia, a partir do seu podcast, ou a partir da entrevista, ou a partir das suas falas, eu tenho investido mais em mulheres, ou eu tenho apostado mais nisso, ou eu trouxe mulheres para o meu conselho. Então, eu acho que de alguma forma isso tem ajudado bastante, e isso para mim é muito gratificante. Então, isso para mim é bacana. Falta tempo. Falta tempo para criar conteúdo, falta tempo para fazer um monte de coisas. Eu adoraria, mas eu acho que eu tenho buscado trabalhar isso todo ano. Eu faço uma revisão aí
do que eu vou focar no ano. Pode ser que pro ano que vem eu tire algumas outras coisas esse ano ainda, filtre um pouco mais. Sabe que a minha realidade foi um pouco diferente, né? Porque eu tive a Ana Karina como presidente do conselho, então já estava num conselho liderado por uma mulher incrível. Incrível. Hoje eu estou no conselho da Viva, que é a Cláudia Woods. Ah, Né? Então, tive chefes incríveis, né? Como eu te comentei. Então, para mim foi bem natural. Dou mentoria na Endeavor e, por incrível que pareça, na Endeavor está aparecendo nos últimos anos muitas empresas lideradas por mulheres, fundadas por mulheres. E incríveis também. Uma última que eu dei foi de cybersecurity. Essa vai voar, eu tenho certeza que vai voar. E eu vi realmente evoluindo muito. E realmente, alguns fundos também, separando verbas para isso. Eu me recordo de não vou falar o nome do fundo aqui, eles me procuraram, a gente estava avaliando empresas de tecnologia, e um grupo pediu para a gente trazer empresas fundadas por mulheres. E um deles falou, não, eu quero, por quê? Porque elas estão mandando melhor. Sim. Sim. Aí eu falei, caramba, que legal. Sim, é ele verdade. sim, eu acredito. Sim. E tá aparecendo por fundo, falou, pô, eu quero porque eles estão mandando melhores. Então hoje já virou, para mim hoje é uma coisa bem natural, né? Porque eu aconselho as pessoas incríveis, crescendo muito, igual a Rachel, para mim foi, assim, a participação no conselho com ela foi muito legal. A Rachel porque ela quebra regras de todas as formas. E é extremamente competente. Então, para mim, foi um dos melhores conselhos, porque a discussão era de um nível assim, muito diferente. E numa empresa que estava precisando de transformação. Então, o conselho era um conselho muito participativo, porque era uma empresa de 100% de capital aberto. Então, o conselho tem outras responsabilidades, né? Que isso pode ser uma conversa para um outro momento. Claro. As responsabilidades do conselho, porque não quero falar que está tendo modismo de conselheiros, né? Não quero falar disso. Mas é importante ter mais conselhos, ter mais conselheiros. Isso é uma coisa que eu gosto muito. Mas, não é banalizar, né? Isso. Você não pode trazer isso, porque realmente é uma responsabilidade muito grande você fazer parte de um conselho, sabe? E não é assim, é uma outra carreira. Eu parei o executivo, agora me aposentei e viro conselheiro. É uma preparação para isso. Tem uma preparação, você tem que se preparar e compreender as responsabilidades. E você tem que agregar valor. Exatamente. Agregar valor, entendeu? Exatamente. Acho que é mais do que isso. É assim, é toda a tua jornada, o que você realmente vai agregar para aquela empresa. Não pode ser, eu tô indo lá simplesmente para receber um FII mensal e pronto, acabou. Exato. Porque tem uma preparação. Eu nos conselhos que eu estou, eu me preparo muito, eu estudo bastante. Eu sempre estou ali com management. É desafiador. Eu não quero ser o management, eu não quero ser o CEO, mas eu quero apoiá-lo. Claro. Para quê? Para que dê certo. É isso. Para eu ter no meu currículo, olha, eu fui conselheiro de uma empresa e ela está voando. Exato. Isso é muito bom. Gratificante. É muito gratificante. E falando um pouquinho ainda de geração de conteúdo, porque eu acho que isso é uma coisa que você faz muito bem, né? Como a gente falou, você tem as mentorias, tem a sua consultoria, tem o seu programa. Eu não sei o quanto você pode falar, mas eu acho que é uma experiência muito incrível você ter participado do Shark Tank também. De você ver as pessoas trazendo startups ali a todo momento, você na mídia, todo mundo achando que seu bolso é infinito, né? Que você pode investir em tudo e que tudo que aparece é muito bom. Como foi essa experiência para você também, Cláudia? Eu gostei muito participar. Acho que o Shark Tank eu já conhecia desde da primeira temporada, né? Camila Farani, já conhecia. Camila Farani era investidora anjo também, da mesma rede que eu faço parte até hoje, que é a Anjos do Brasil. Então, a Camila, ela foi para o Shark. Também nesses primeiros episódios, eu lembro que um outro negócio que eu conhecia, que eu fazia mentoria, também se apresentou, né, naquela primeira temporada. Então, Shark Tank já era algo que eu conhecia. Quando eu recebi o convite, né, da Sony, eu aceitei. E lá no Shark Tank, quando abre a porta, é onde a gente realmente tem um contato. A gente não tem nenhuma prévia, eu não recebo nenhuma prévia do negócio antes, né? Então é aquele pitch mesmo, né? São 2 minutos de pitch, depois fica um tempo ali adicional para a gente tirar todas as perguntas. O que vai ao ar, como é um reality show, vai ao ar o que eles editam e tudo bem. Mas foi uma experiência muito bacana. Eu já tinha essa conexão com empreendedores, eu tenho essa conexão com empreendedores, foi muito bacana.
A Carol é uma querida, investimos juntas em um pool, né, também de startup de mulheres, que é o Pool Ladies, da Bossa Nova. O Semizato, que eu já era fã, né, a Monique, que eu conheci ali, e o Sérgio, que um trabalho excelente aí com a Pets, depois com a Cobase. Então, pessoas que realmente você admira e que estão ali naquela cadeira com toda a competência, né? E aí, isso para mim tinha um peso tá ali, né? Tinha uma responsabilidade muito grande. Mas, assim, uma coisa que eu coloquei, Samuel, que eu queria ser eu, sabe? Eu não queria criar um personagem, eu não quero fazer perguntas só para ter os cortes ou perguntas aleatórias, né? Eu me propus muito ali ser eu mesma, a forma que eu falo, e acho que essa conexão, para mim, funcionaria. Foi muito bacana, eu acho que é uma exposição muito grande, né? Você participar de um programa como esse, com uma audiência como essa. E também depois o reconhecimento, acho que isso que é fantástico. Então até hoje, muitas pessoas que assistem me procuram, eu sou muito, assim, procurada para ajudar, para apoiar. Muitos negócios têm essa questão realmente do bolso infinito, né, mas, assim, eu não deixo de responder às Que pessoas, legal. né. Por mais que eu tenha administradores das minhas redes, esses administradores sabem que eles têm um limite de responder por mim, né, e também eles têm que me passar esses contatos. Então, eu não deixo de responder nenhum empreendedor, eu não deixo de mandar uma resposta, eu não deixo de falar. Hoje mesmo, estava vindo para cá, recebi uma mensagem, eu falei assim: "Você não quer me mandar mais informações sobre o teu negócio?" Porque a pessoa fala: "Tenho uma ideia e quero compartilhar com você". Já me manda, né, qualquer ideia, o que que é, tal, eu posso. Então, eu acho que essa conexão, ela é muito de mim, então as pessoas gostam também, as pessoas falam assim: "Poxa, que bom saber que você é real, que você é gente, que você contribui, que você é simpática, que você é querida". Gente, não tem como ser diferente, por que não? No fundo, a gente está falando de pessoas. Então, Shark Tank, para mim, ele abriu portas, ele tem aberto portas, e para mim e para outras pessoas também, porque tem muitas pessoas que vieram através do Shark Tank, que inclusive eu investi depois do Shark Tank e indiquei para redes, né? E tem até um caso interessante do Shark Tank, que é um negócio que eu já conhecia, que foi para o Shark Tank, não na mesma data que eu fui, né, lógico, mas ele recebeu lá a oferta, né, a proposta, e além disso, de receber e ter toda a visibilidade, esse ano ele recebeu uma proposta de compra, então uma outra empresa comprou essa minha startup que se apresentou no Shark Tank, né, Caramba. e eu que tinha indicado, eu falei: "Nossa, vai lá, apresenta no Shark Tank, acho que vai ser um trabalho bacana e eu acho que vai ser uma exposição e também a oportunidade realmente de receber o aporte que estava buscando". Então tem uma série de coisas, né, então o Shark Tank realmente é fantástico e é um programa que o brasileiro gosta muito. Que legal. E eu posso dizer que foi extremamente verdadeiro, porque eu já te Hum, conhecia antes, então foi extremamente natural, verdadeiro, e isso é bacana. legal. Que bom. Então, não, eu concordo, não, realmente não foi um personagem, foi você. Hum, E dentro de uma coisa que você manja muito, né? Então, eu acho que a colaboração que você deu ali para todos foi maravilhosa. E o que você falou, reconhecimento é importante, né? sim. Vem um reconhecimento de tudo que você. Afinal de contas, se você É. não foi para lá à toa, você foi porque você tinha muita sabedoria sobre esse assunto, né? E o que você planeja, Cláudia, de conteúdo? Alavancar o seu podcast, focar nele? O que que você pretende trazer de conteúdo pra gente? Bom, eu sou apaixonada pelo meu podcast. Eu acho que, assim, mais do que isso, essa conexão com pessoas, porque assim como você traz pessoas que você conhece, que você, né, já tem uma conexão, mas às vezes também dá a oportunidade de você conhecer algo mais da pessoa, algo mais daquela carreira, ou trazer pessoas que você também não conhece, mas que vão agregar. Então essa conexão para mim, o meu podcast ele é fantástico, eu vou continuar assim com o podcast. Eu tenho feito lives também no Instagram, e aí essas minhas lives que eu abro às terças-feiras, 7h30 da manhã, e também vem empreendedores que têm a oportunidade de fazer o pitch para mim, ou senão a gente agenda e depois ele faz a apresentação do negócio dele, né. Então eu tenho feito também toda terça-feira essa live,
Mentorias, eu reduzi muitas mentorias, porque eu não tenho muito tempo. E também tem muitos mentores hoje com muito mais tempo. E mentoria é o que você falou, tem que se dedicar realmente, porque não é só o negócio, é muito mais a estrutura ali da pessoa. E aí reflete isso no crescimento do negócio, né? O que eu vou intensificar agora, muito esse ano e para o ano que vem, é a minha consultoria. A minha, né, voltando, né? A As consultoria, raízes. raízes. Mas para mim é fundamental, porque essa consultoria, ela tá criando uma base muito boa, que é o seguinte: eu fechei parcerias com outras grandes empresas, com Big Fours. Então, quer dizer, eu consigo fazer um trabalho de benchmarking com os meus founders, com os meus negócios, com essa consultoria. Então, a consultoria, ela vai me levar a esses patamares, né, a essas onde eu já tenho atuação, mas de uma forma muito mais estruturada. E também eu começo a levar essas minhas startups, esses negócios, a um outro patamar também. E onde eu estou trabalhando, não só olhando o mercado de uma forma superficial ou genérica, mas onde também eu estou me comprometendo a trabalhar com crescimento e escalas reais. Então, crescimentos exponenciais, né? Múltiplos, valuation. Então, assim, com metas muito agressivas ali. Então, para trabalhar essas metas agressivas, eu tenho uma estrutura aqui de consultoria com esses meus parceiros, que aí vai alavancar de verdade, né? Não só aquele apoio, né, de mentoria, mas agora um apoio muito mais estruturado ali, com técnicas e metodologias, e aplicando conceitos e vindo muito forte. E há também para dar essa visão e esse banho de loja, tanto no negócio quanto para os founders. Legal. Qual o nome da consultoria, Cláudia? CR Consultoria. CR Consultoria. É Legal, isso. pessoal. Rede Invest, então tem tudo isso. Vamos deixar aqui também tudo isso. Vamos. E é legal porque eu também montei uma consultoria, eu acredito muito nisso, nessa estruturação. Porque chega um momento que não é uma mentoria, é uma consultoria. Mas também não é consultoria simplesmente para você mudar de nome. É uma estrutura, tem metodologia, você tem pessoas, são problemas mais reais, né, mais focados. E uma consultoria tem que entregar. Tem resultado, tem que entregar. Tem que entregar. É diferente. É diferente. Então você tem que ter uma estrutura muito boa para isso, Cláudia. Eu acho muito legal você fazer realmente criar e estruturar essa consultoria, porque falta, tá? Hoje você tem as grandes consultorias, mas virou PowerPoint. Nós não são, muitas vezes não são acessíveis, né? E outra coisa, você sabe, Sandoval, uma coisa que eu achei, assim, você sabe que eu tenho contato com todas essas consultorias que são meus parceiros. Mas assim, quando você vai falar de startup, quando você vai falar de inovação, eles estão longe porque, assim, a vivência que eu tive, a sola de sapato que eu gastei para chegar onde eu cheguei, e essa vivência, esse conhecimento é diferente de quem só aplicou, sabe? Então, o que eu tenho proposto na minha consultoria e nesse trabalho é muito do meu aprendizado alinhado a uma métrica que realmente funciona. Legal. Então é diferente. Então você sabe que até essas consultorias, tem duas dessas Big Fours que eu faço o trabalho diretamente, que eu apoio sócios a entender melhor o ecossistema. Você tem um exemplo, né? Então, para mim é fundamental isso. Então, quer dizer, o que eu faço? Eu fiz parcerias com eles. Eu falei, poxa, eu vou agregar para vocês, mas eu quero também trabalhar essas empresas aqui, que também um dia pode ser cliente de vocês aqui na auditoria e na consultoria, mas onde a gente vai trabalhar uma agregação de valor para que... E tem muitas startups de mulheres. E assim, para mim não foi... eu realmente queria, você sabe disso. No meu portfólio eu sempre tenho essa tese de trazer startup de mulheres. Mas dentro dessa escolha e essa seleção natural, as mulheres, elas têm vindo muito forte com esse empenho de crescer. E naturalmente, né? Naturalmente. Legal, a estruturação da consultoria, eu acho que é um passo importante para você, assim como foi para mim também. Eu estruturei a minha consultoria, eu chamo de um hub de crescimento, né? Então eu gosto de pôr a mão na massa. Não sou uma consultoria, eu não quero fazer plano estratégico. Porque o que eu vi como executivo o conselho apoia muito o desenvolvimento de um plano estratégico, vem uma consultoria muito grande, desenvolve um plano estratégico. No dia 1º de janeiro,
todos eles passam a cobrar o management, o CEO na execução. E aí, entregou? E aí, fez? Então não tem ninguém apoiando, né, o corpo executivo na execução do plano de crescimento. Então eu falei, olha, eu peguei essa minha sabedoria, onde eu fui muito bom, né, como executivo, Bacana. realmente foi crescer. Estruturei e falei, olha, agora eu vou apoiar os executivos nesses planos de isso. crescimento. E eu fiz alguns projetos, eu estou há 3 anos com a consultoria, fiz projetos muito ligados a CRM. Um banco me contratou que ele queria aumentar a principalidade dos clientes dele. De 1,8 para 4, ou seja, para um produto, o cliente deveria chegar a 4 produtos. É bem um desafio imenso, né? Mas analisando a tecnologia dele, analisando canais e o produto, deu certo. É isso. Né? Então dá certo. É isso. Agora, uma grande consultoria, eu tenho vários amigos de grande consultoria, adoro as grandes consultorias, nada contra. Eu também. Mas eu tenho, né, uma consultoria que eu tenho que executar. Então, o resultado, ele é mais garantido, na minha opinião. Porque é como ter a Cláudia Rosa, né, dentro da empresa, executando isso. É muito diferente. É muito diferente. Então, essas consultorias como a sua, na minha opinião, tem que ser valorizada. E, pessoal, vamos lá. Vamos contratar consultorias boutiques. Porque tem valor. Eu estou no conselho de uma consultoria média e é isso. O diferencial na execução é imenso. Imenso. Então, eu valorizo muito o que você está fazendo. E se eu puder apoiar também, sabe que já tem. Não, tenho sócios que ele foi IBM, ex-Oracle, PwC. Então, do meu lado aqui, são executivos, muitos executivos de Big Four e de grandes empresas que têm contribuído aqui para a gente fazer esse crescimento, né? Então, quer dizer, isso é fantástico, gente. Então, tem que apoiar. E aí, o que eu falo para essas grandes consultorias, e que a gente tem feito um trabalho juntos, quando chegar nesse patamar, eu também não vou conseguir apoiar mais esses negócios. Passo para vocês, para fazer uma auditoria, para fazer uma consultoria muito, muito mais abrangente, né? Então, para mim está sendo fantástico. Eu acho que é o foco que eu vou dar esse ano que vem aí, focar muito nesse crescimento, nesse apoio do mercado, trazendo realmente o que dá certo para as empresas crescerem. Porque assim, eu não gosto, eu fico muito triste e fico mesmo chateada quando eu vejo uma startup que eu conheci, ela quebrando, ela fechando. Eu recebi, o ano passado, eu recebi uma carta de uma founder me falando que a startup ia fechar. Aquilo me doeu tanto, sabe? Eu falo, poxa, será que eu não poderia ter ajudado mais? Será que eu poderia ter feito mais algumas coisas? Né? Eu nem fazia parte do meu portfólio, mas eu conhecia, então eu falei, poxa, queria que desse certo, né? Então eu acho que, enfim, eu acho que muitas vezes a gente consegue apoiar e não é só o dinheiro, é o que a gente chama realmente de smart money. Então a consultoria, ela tem muito esse trabalho, né? A consultoria realmente é gente pra gente. Acredito muito no smart money, Cláudia. Ficaríamos o dia todo aqui batendo papo, porque realmente foi muito legal. Mas eu acho que a gente aqui conseguiu passar um pouquinho de tudo que você fez, o porquê realmente eu sou seu fã, para que todos consigam, imagina, consigam ver. Que sou. Não, mas foi incrível, foi um papo muito legal. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todo mundo. Vamos embora, né? Temos muitas coisas para fazer, assim como você me motiva muito. Eu queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal também. Bacana. Eu acredito muito no empreendedorismo brasileiro. Eu acredito muito na liderança brasileira. Eu acho que independente do que está acontecendo no mundo, está acontecendo na nossa economia, o que está acontecendo na nossa política, eu acho que a gente tem que cada vez mais olhar e falar assim, qual é o meu potencial, apesar disso tudo, né? Eu fiz até um artigo para Exame falando sobre isso, falando sobre como liderar em policrise. A gente não vai sair mais, a gente não tem mais um momento ideal. Né? Antes falava, não vou investir esse ano, porque esse ano é ano de eleição, esse ano é Copa, esse ano. Então a gente sempre deixava para depois. Você sabe disso, né? Muitos anos. Sim. A gente não tem isso. Então a gente não sabe o que vem pela frente. Então a gente vive hoje num mundo e num modelo de policrise. Não vai ser diferente. Então, como que eu consigo
crescer meu negócio, evoluir apesar disso tudo. Então é com muito foco, com muita dedicação. Eu acredito muito nisso. Então muitas coisas que eu falo é o seguinte: acompanhe, acho que a sabedoria, conhecimento é tudo. Então você tem que saber o que está acontecendo no mundo, você tem que saber o que está acontecendo com a política, com o mercado interno, né? E o mercado financeiro, político do Brasil. Acho que isso é extremamente importante. Não leia só lá né? Lê o conteúdo, realmente tenha informação, que a informação te leva a outros patamares. Mas assim, foque no teu negócio. Acredite no teu negócio. Acredite realmente em você, no teu potencial. E uma coisa que eu aprendi também, e foi um dos meus erros, é muitas vezes tentar fazer sozinha, porque a gente fala, não, eu sou capaz, ou senão você fala, putz, eu não vou incomodar, ou se não quero, vou provar, né? Então eu passei por essas fases também, e eu acho que eu quebrei a minha cara algumas vezes. Então o que eu deixo é o seguinte: acredite em você, foque muito naquilo que você acredite e busque apoio, rede de apoio, né? E o brasileiro faz isso, né? Nós, né, compartilhamos isso muito. Então, eu acho que o empreendedorismo e o ecossistema de empreendedor e de investimento tem muito a ganhar quando a gente realmente é colaborativo e a gente realmente acredita no nosso potencial e a gente vai. Legal. Cláudia, obrigado por você ter compartilhado toda a sua sabedoria conosco. Obrigado mesmo. Eu estou feliz demais de estar aqui. Nossa, para mim é uma honra. Você é realmente uma referência para mim. Eu que agradeço. Desde lá de trás, acho que foi 2022 que a gente sentou numa mesa de reunião ali, você como executivo de um banco que eu respeito muito, e hoje estamos aqui compartilhando histórias. Legal. E quem sabe vamos ter um segundo episódio para Não continuar o é? nosso papo. É isso. Legal, Obrigada, obrigado, Cláudia. sucesso. Obrigado. Pessoal, obrigado. Abraço a todos. Um abraço.